Sim. Bom, o segundo aspecto que eu falei, né, foi o material dos diafragmas. Então, aqui dá exemplo de alguns materiais, né, e as suas características. Logicamente, existem tabelas de compatibilidade química, né, Uhum. desses materiais, tá, com, com o que você está bombeando. Tá? Agora, além do aspecto se aquele material em si é resistente quimicamente, né, ao que você está bombeando, existem outros aspectos que influenciam na vida do próprio diafragma. Tá? Que aspectos seriam esses? Bom, o formato desse diafragma, tá? A espessura desse diafragma, como é o desenho desse diafragma, de maneira que ele seja mais resistente à fadiga. Né? Um outro aspecto, além da resistência química, seria o que? A temperatura de bombeamento. Então, essa temperatura pode influir tanto na resistência química do material do diafragma, quanto na fadiga. Outro aspecto também é a abrasividade, né? Se o fluido é abrasivo, eventualmente pode ter um impacto na vida do diafragma, tá? Então, basicamente, que fatores eu consideraria, tá? Uhum. O material, tá? Que Certo. ele é construído, a temperatura de operação, Uhum. o formato, né, desse diafragma, a forma, se ele tem reforços ou não, o ritmo de pulsação, tá? Uhum. Que essa bomba, porque isso vai ter impacto total na fadiga, né? Na resistência à fadiga, tá? E quantas horas você vai operar por dia, né? Certo. Então, operar é a bomba efetivamente ficar ligada, né? Então, uma, Não é quanto tempo ela fica disponível para não, operação. é ligada pulsando, tá? Certo. Então, esses são fatores a se considerar. Então, na hora de comparar, não é só comparar se o material do fornecedor A é igual ao do fornecedor B. A gente precisa analisar, bom, deixa eu ver o desenho do teu diafragma, tá? Uhum. Deixa eu ver tua bomba, quanto ela desloca em litros por pulsação, porque se ela deslocar mais litros por pulsação, ela vai pulsar menos e, consequentemente, a vida, a fadiga vai ser maior. Sim. Legal? Legal. Bom, aqui uma outra tabela, tá? Então aqui do lado esquerdo, né, os materiais de diafragma. Aqui está em inglês, tá? Mas é, a coisa não é 0 e 100%, né? Ou Certo. branco e preto. Existe o cinza aí no meio. Então não é o caso de ou é compatível ou não é compatível, tá? Os extremos, né? Existe uma zona intermediária, tá? Às vezes ele pode ter um, sofrer um ataque moderado, né? E às vezes a diferença de custo compensar, né, essa menor vida, a diferença de custo do diafragma, tá? Aqui são outros aspectos, tá? A se considerar, né? Então, por exemplo, borracha nitrílica, o EPDM, o Hytre, o neoprene, o Teflon, o santoprene, tá? Então, aqui logicamente a B e C é alguma coisa relativa, né? Então, o preço relativo, tá? Um em relação ao outro, tá? E onde o Sendo- A é o melhor preço. É exatamente, o deu investimento inicial maior, tá? Tá. Aqui a vida, né? Com relação à fadiga, tá? Então, o quanto dura em milhões de pulsação cada um desses diafragmas. Aqui a resistência que ele tem à abrasão, tá? Então, a gente vê, por exemplo, o Teflon é ruim para abrasão, porque muitas vezes se for um abrasivo, um sólido fino, né? Uhum. Como o Teflon é um plástico, então o diafragma ele tende ou melhor, o abrasivo, esse pó, ele tende a colar, né? Tanto na esfera quanto o assento, se ele for de Teflon, e no próprio diafragma, muitas vezes, tá? Então, a própria esfera se torna um elemento de abrasão, né?
Tá. Aqui a resistência química, tá? Aqui os limites de temperatura e tanto o mínimo quanto o máximo, tá? Então, como eu falei, além do material em si, a gente precisaria considerar esses aspectos. Como é o desenho do diafragma, tá? E quantos litros a bomba desloca por pulsação. Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também, tá? Com mais detalhe.